Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos votando uma lei que é uma lei de Estado. E eu quero aqui colocar 3 questões. A primeira delas é: qual a necessidade que nós temos de hoje votar essa lei? Eu quero lembrar aos senhores e senhoras que em 1992, na Argentina, e em 1994, aconteceram 2 atentados terroristas. O primeiro na AMIA, Associação Mutual Israel-Argentina, e o segundo contra a Embaixada de Israel. Não havia nenhuma previsão, nenhum cenário, ninguém antecipou essa possibilidade, e tampouco a Argentina tinha sido objeto de ato terrorista anterior. Então, quando aqui se diz que nós não temos histórico de terrorismo, que nós não temos ameaças concretas, que nós não temos problemas de fronteira, eu quero lembrar o caso da Argentina, que, não tendo exatamente nenhum tipo dos problemas que eu aqui referi em relação ao Brasil, enfrentou 2 atentados que levaram a, entre mortos e feridos, 300 pessoas. Portanto, o argumento de que nós não temos histórico, nem nós temos ou deixamos de ter inimigos internos ou externos, não vale hoje em tempo de globalização e em tempo em que o Brasil quer e vem tendo uma maior projeção internacional e que, inclusive, defende ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Ora, ter essa projeção, ter um Conselho de Segurança da ONU, que é algo defendido tanto pelos governos anteriores como pelo atual, significa dizer que nós vamos ao centro do mundo e, evidentemente, os conflitos do mundo virão até nós. Portanto, essa é uma lei de defesa da sociedade em primeiro lugar, e falarei sobre isso mais adiante, mas também defesa do Estado. Em segundo lugar, o problema da legislação e da tipificação do terrorismo é pelo necessário equilíbrio que tem que haver, Maria do Rosário, entre direitos e garantias fundamentais e o combate ao terror. Por isso, essa legislação em todo o mundo, e só para os senhores e senhoras terem uma ideia, existem aproximadamente 167 definições de terrorismo mundo afora. Algumas delas eu tive a oportunidade de analisar. Pois bem, no que diz respeito ao equilíbrio entre direitos e garantias fundamentais e o combate ao terror, não existe outra legislação no mundo que excepcione os movimentos sociais. A lei que nós estamos votando aqui não tem similar, inclusive, que foi proposto pelo decano dessa casa, deputado Miro Teixeira, que ali me ouve, de excepcionalizar os movimentos sociais. Nós não estamos, e veja bem, na Inglaterra, por exemplo, país do liberalismo democrático, lá a legislação atual permite que cortes cheguem a vereditos sem ouvir jurados, permite o internamento de suspeitos sem ordem judicial e tampouco sem ter uma investigação. Nós não estamos fazendo isso aqui, nós não estamos retirando nem diminuindo nenhuma garantia fundamental dos brasileiros e brasileiras. Agora, a definição, a tipificação do crime de terrorismo, porque ele fere bens que são múltiplos e amplos em qualquer lugar do mundo, não é uma coisa fácil de se fazer. Mas nós aqui, repito, excepcionalizamos os movimentos sociais, tanto aqueles que estão ligados ao campo, como o MST, como aqueles que vão à rua no próximo dia 16, quanto o atual governo. E por fim eu quero dizer àqueles que se preocupam, e com justiça, de que nós estejamos aqui abrindo a porta para que seja criminalizado movimento A, B ou C. A experiência internacional, e eu gostaria de pedir muita atenção de todos e todas aqueles, nesse instante, a experiência internacional diz que quando se vota a legislação que tipifica o terror, depois do ato terrorista, aí sim,
movimentos sociais, garantia, Constituição, direitos são atropelados pelo impacto que tem exatamente o que aconteceu. Por exemplo, em 2001 nos Estados Unidos, em 2003 na Inglaterra, em 2004 aconteceu exatamente na Espanha, em 2010 aconteceu na Rússia. Quando o dado acontece, a legislação que vem depois atropela tudo. Portanto, senhoras e senhores, votar essa legislação aqui hoje é defender a sociedade, é defender os movimentos sociais, é defender direitos e garantias, porque depois do fato ocorrido, Décio, aí então, diante do impacto psicológico, diante do horror que é ver milhares, às vezes, de pessoas feridas ou mortas, não vai haver nenhuma consideração. Não vai haver porque não aconteceu mundo afora, e duvido muito que venha acontecer aqui. Então pode ser que esse texto não seja o melhor, e aqui me permita fazer uma crítica. O governo não retirou a urgência em que pese o pedido de todos nós. Tivemos com o ministro Zé Eduardo, que foi sensível, com Pepe Vargas, que foi sensível, contamos com o apoio do líder e ex-presidente dessa casa, Ardino Chinalha, e de tantos outros mais. E o governo não se dobrou e não quis nos dar tempo e deu esse projeto de lei muito tarde para que nós pudéssemos melhorá-lo. Quero aqui fazer um elogio ao relator. O relator, o nosso companheiro Arthur Maia, foi absolutamente aberto e ouviu a todos democraticamente e incorporou toda e qualquer mudança que pudesse melhorar esse texto. Se nós não conseguimos mais, foi porque o governo não nos deu o tempo necessário. Quero aqui também elogiar o papel daqueles que contribuíram em diversas reuniões, como o relator do projeto anterior, que tem contribuição nesse sentido, que foi Alberto Fraga. Quero também aqui referir mais uma vez a Quinagra, que contribuiu, a Jô, que esteve conosco, a Orlando Silva, do PCdoB, que esteve conosco, todos no intuito de fazer o melhor possível nesse projeto. Agora, se nós queremos, de fato, nesse momento, fazer uma defesa, não apenas das Olimpíadas, não apenas atender ao GAF, nós temos que levar adiante esse projeto, que pode não ser o melhor, e se melhor não é, insisto nisso, foi porque o governo não nos deu o tempo necessário que nós pedimos e solicitamos. Mas este projeto é, sobretudo, uma defesa dos direitos e garantias, porque não ameaça nenhum deles, e também dos movimentos sociais, sejam eles quais forem, porque nenhuma legislação hoje no mundo excepcionaliza, como essa excepcionaliza os movimentos e a ele dá garantia. O que eu não tenho nenhuma dúvida não será respeitado depois que acontecer, como na Argentina, o inesperado, o imprevisto. Por isso, quero dizer que votaremos com esse projeto, que poderia ser melhor, mas de todo jeito, é uma defesa da sociedade, é uma defesa democrática. Conclui, deputado. E do direito de todos aqueles que têm de viver em paz e com tranquilidade. Muito obrigado.